7, versículo 5 e o versículo 6. Amém, gente? Está escrito assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio nós tivemos. Pelo contrário, em tudo o que, gente? Fomos atribulados. Lutas por fora, medo por dentro. Repete comigo, fala assim: lutas por fora, medo por dentro. Versículo 6, porém Deus conforta quem? Os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. O consolo veio da parte de Deus através de uma pessoa. Coloca a mão sobre a palavra. Pai, diante de nós está a tua palavra que é fiel e verdadeira. Não pode mentir. O Senhor é bom, a tua misericórdia ela dura para sempre. Fala conosco, cura-nos, transforma-nos. Abra os nossos olhos para que possamos ver. Encha-nos do teu Espírito Santo. Dai-nos de fato, de verdade, vida e vida em abundância. Em o nome de Jesus. Amados, eu estava meditando e deitado. Aí veio uma frase assim na minha mente, assim, no meu espírito. Fases na vida de Paulo. As fases na vida de Paulo, o Paulo hoje sou eu. O Paulo hoje é você. Então é como se falasse fases na vida de João, de Raquel, Natália, Adriana, Fernando, Roberto, Oscar, fases. E eu de propósito li esse versículo aqui porque nós enfrentamos problemas de todos os lados. De todos. Amanhã é segunda-feira, vai acontecer uma porção de coisas boas na sua vida. Diga amém, irmãos. É uma profecia. Amanhã, gente, é segunda-feira. Vai acontecer uma porção de coisas boas na sua vida. Amanhã, no mundo, Santa Bárbara, São Paulo, Brasil e mundo, vai nascer uma porção de gente. Mas vai morrer também. Isso é normal. Amanhã, Santa Bárbara, São Paulo, Brasil e mundo, uma porção de gente vai ter um diagnóstico de cura. Você está recebendo alta desse tratamento porque você não tem mais nada. Mas da mesma forma, muitas pessoas vão descobrir algum tipo de doença. E vai começar um tratamento talvez difícil. A vida é assim. Então eu tenho falado com vocês, naquela fala do apóstolo Paulo em Filipenses 4, verso 10, não é que eu estou procurando donativo, eu aprendi. É fácil aprender, gente. Eu aprendi a viver contente. Não é viver, é viver contente em qualquer situação. A grande maioria das pessoas não aprendem. Então, quando você pega uma biografia de Paulo, no capítulo 9, quem que era esse cara? E o que Deus fez na vida dele? Humanamente, parece que foi um retrocesso, porque ele era rico, ele morreu pobre. E eu não estou fazendo apologia à pobreza, não. Estou falando o que aconteceu especificamente com a vida dele. Mas ele teve experiências que nenhum ser vivo talvez tenha. Em Coríntios dizem que se eu fosse contar as revelações que me vieram, não seria de compreensão humana, porque eu conheço um homem, aí ele diz assim, não querendo se autogloriar, não sei se no corpo ou fora do corpo, que foi arrebatado ao terceiro céu. A gente sabe que tem terceiro céu por causa dele. Foi arrebatado ao terceiro céu, que viu coisas inefáveis, que não está digno da compreensão humana. Ele tem algumas experiências maravilhosas que, se não me falha a memória, capítulo 26, quando ele está dando testemunho para o rei Agripa,
Ele diz o seguinte, que o Senhor falou comigo, Paulo, eu te apareci para te mostrar essas coisas e tornarei a aparecer. Aí você vai ver algumas experiências que o próprio Senhor se colocando do lado dele, muitas vezes coragem. Eu não sei se foi de uma forma personificada. Experiências assim maravilhosas, mas esse cara passou um perrengue, irmãos. E eu queria entrar nesse assunto, por exemplo, quando ele fala lutas por fora, se você só quiser anotar, Atos capítulo 14, versículo 19, o que acontece ali? Ele é apedrejado. Eu vou ler com vocês, aí se você não abrir, 14. Primeiro, se você ler no versículo aqui, 8 em diante, quando ele chega em Listra, acontece um milagre ali, o pessoal acha que ele é um Deus. Versículo 11, para você entender melhor, 14, 11. Quando as multidões viram que Paulo fizeram, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Por quê? Porque um aleijado foi curado. Então, quando eles viram isso, os deuses desceram até nós. O versículo 12 diz que a Barnabé chamaram Júpiter. E a Paulo chamaram de quê? Mercúrio, porque era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vocês se convertam ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Eles estavam trazendo sacrifício para sacrificar diante deles, porque estão achando que eles são deuses. Eles rasam as vestes. Que é isso? Que vocês são malucos? Nós estamos aqui para pregar o evangelho justamente para Deus arrancar isso de vocês. Se é no dia de hoje, né, irmãos? A gente faz uma selfie, uma filmagem, posta na página da igreja para ver se traz crente para a igreja. A igreja mudou muito. Por isso que Deus não pode fazer muitas coisas. Mas diz o versículo 19, sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, e fizeram o quê? Apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o rumor. Então você confia nas pessoas, aqueles mesmos que estão falando bem de você, vão apedrejar você. Vão apedrejar você. Mas isso aqui são lutas exteriores. Eu imagino que o apedrejamento foi tão violento que só pararam porque pensaram que tinham matado. Você já imaginou quantas cicatrizes? Você imaginou quantos vergões? Não sei se pegou na boca e quebrou com dente, não sei. Eu só sei que ele ficou muito machucado. Mas os machucados exteriores são piores. São menos piores. Na verdade, são menos dolorosos do que os machucados interiores. Eu vou pegar 3 exemplos de cada, para a gente não ser muito extenso, mas tem muitos. Se você ler a sua Bíblia em Atos, capítulo 16, uma folhinha para frente. Vocês acharam? Versículo 20. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar,
porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão unida de novo contra eles, os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram fazer o quê? Açoitá-los com varas. Paulo em Coríntios fala a respeito disso. E depois de darem muitos... Ô Raquel, como é que está esse versículo 23 na sua Bíblia? Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardar com toda segurança. Isso aqui é lutas exteriores ou interiores? Exterior. Varada, pancada. Vamos ver como que eles estão interiormente, mesmo sendo castigados, espancados. Natália, versículo 25, por favor. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Mas o quê? E os outros presos escutavam. Como que eles estão espiritualmente? Bem. O problema que eles estão enfrentando são exteriores, mas isso conseguiu abalar a fé deles? Não, nem um pouco. Porque se a pessoa está mais ou menos, é um prato cheio para poder murmurar, sim ou não? Por que a pessoa murmura, gente? Porque não está bem. Por que uma pessoa só reclama da vida? Por que uma pessoa, na minha vida nada dá certo? Porque essa pessoa não está bem, ela não consegue ver nada bom. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, só reclamando, eu falei, você deveria dar uma volta num hospital de câncer. Principalmente onde tem crianças, igual Campinas, Boldrini. O que a criancinha fez? Que alimentação que ela teve errada? Vocês entendem? Mas as pessoas reclamam porque não estão bem. Só que você pergunta para a pessoa, e aí, irmão, como é que está as coisas? Está tudo bem? Não está. Só que se você falar para mim que está bem, eu não vou poder te ajudar. Eu não vou ficar insistindo, não está, não está, eu não vou. Como é que estão as coisas, irmãos? Ah, pastor, está tudo bem. Com a mãozinha esquerda. Agora, se você falar, não tem nada bem, então nós vamos ver o que a gente pode fazer. A gente vai ver o que a gente pode fazer. Mas sempre a gente pode fazer alguma... Você leu comigo, no começo da nossa fala, capítulo 7 de 2 Coríntios, que lutas por fora, medo por dentro, mas Deus que conforta os abatidos, nos confortou enviando Tito. Então repete comigo o seguinte, fala assim, eu sou a resposta de Deus na vida de muitos abatidos. Por favor, mirem alguém e fala, se você precisar, conte comigo. Se o senhor precisar, só conta comigo. De repente, só ouvir. De repente, só chorar juntos. De repente, só orar juntos. Deus não vai mandar anjo. Deus vai usar você. Deus vai usar eu. Entraram na pancada, irmãos. Mas muitos açoites. Depois prenderam. Se eles estivessem mal espiritualmente, falam, meu Deus, o que a gente fez? A gente só está fazendo bem. Meu Deus, a gente não merece isso. Meu Deus, por que Deus não guardou? Meu Deus, a gente não merece isso. Só reclamação. Mas quando o cara está bem, quando a pessoa está bem, quando a mulher está bem, pode ser num momento mais escuro, à meia-noite. Ela canta e ora. À meia-noite. Paulo e Silas aonde? No parque? Na Disney? Em Israel fazendo um tour? Não. Na prisão? O que eles faziam na prisão? Então, não sei que prisão que você está enfrentando. Você quer sair dela? Cante. Ore. Versículo a seguir vai ver que de repente veio um terremoto e abriu a porta de todo mundo.
inclusive de quem não merecia. Deus não abre porta por merecimento, abre porta por graça. Até os outros presos, que talvez estavam ali por merecimento, Deus, quando abre porta, abre. Quando Ele quer soltar, Ele solta todo mundo. Mas como as pessoas são honestas, ninguém foge. Porque o carcereiro ia suicidar-se, Paulo falou, não faça tal, porque estamos todos nós aqui. A porta pode ser aberta, mas tudo tem um momento. A gente sabe que ainda não é o momento de sair. Atos capítulo 27. Uma folhinha para frente. Eu vou ser bem objetivo no versículo. Acharam? Verso 20. E não aparecendo já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós, o que, gente? Uma grande tempestade. Dissipou-se, acabou-se, afinal, toda a esperança de sermos... Você lembra do assunto aqui ou não? Paulo está no navio, indo para Roma, uma tempestade, vai afundar. E o que Paulo, no momento da tempestade, ele está fazendo? Olha o versículo 23. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele esteve comigo. Ele falou, Paulo, não tenha medo, porque é necessário que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua infinita graça, entregou nas suas mãos, te deu todos aqueles que navegam contigo. Olha para mim, fazendo um favor por um instante, nós vamos ler mais já já. O corpo está comendo, a tempestade, as trevas, a escuridão, e Paulo está fazendo o quê? Orando, porque como que ele está espiritualmente? Bem, tinino, como diz na Minas Gerais, ó, tinino. E como ele está bem, ele está orando, ele está adorando no meio do caos. Repete comigo o seguinte, fala assim, quem está bem, consegue adorar e orar no meio do caos. Se você, no meio da situação adversa, não consegue adorar, orar, ver alguma coisa boa nessa situação, você não está bem. E a primeira coisa para a gente ter mudança, a gente tem que reconhecer o que está acontecendo com a gente. Se você for no consultório médico, o que você tem? Nada, doutor. O que você está sentindo? Nada. Mas você, eu estou bem. Se amarra as duas mãos do médico, sim ou não? O que ele pode fazer? Nada. Se você chega para um pastor, para um irmão, para uma irmã, alguém de Deus, e chega a pessoa preocupada contigo, fala, e aí, como é que tá as coisas? O que você está enfrentando? Não, não tem nada, não está bem. O que essa pessoa pode fazer por você? Nada. Paulo viu a rapaziada desesperada, porque você leu comigo aqui que ninguém tinha mais esperança. Ele está falando para um povo sem... Ele está sendo a resposta de Deus para um povo que não tem mais... Fala para alguém, fala assim, olha, se acontecer de você perder a esperança, pode me procurar. Se acontecer de você perder a esperança, pode me procurar. Amém. Amém. E a gente não sabe. Eu já tive síndrome de pânico, é um inferno. A gente não deseja isso para ninguém. Eu não vou falar para meus piores inimigos, que eu não tenho nem inimigo, quem dirá pior. E não é prepotência da minha parte. O cara está orando. Vamos ver como é que está esse cara espiritualmente. Versículo 25. Portanto, senhores... Natália Siqueira, por favor, versículo 25. Por isso, homens, tenha coragem. Eu confio em Deus. Eu estou certo, eu estou confiante, eu tenho certeza. O que é certeza mesmo? O que é certeza? Obrigado, Renato. Fé. Orar, fé é certeza. E eu estou certo, eu tenho fé que vai acontecer do jeito que ele falou. Olha o que está escrito aqui. Portanto, senhores, bom ânimo.
Pois eu confio em Deus. A situação está boa ou está ruim, gente? O navio está tranquilo ou está na tempestade? E ele está falando que ele confia. Repete comigo, fala assim: no meio da tempestade, eu vou continuar confiando em Deus. Eu confio em Deus, vai acontecer do jeito que Ele falou. Essa tempestade não vai me parar. Você pode profetizar sobre a sua vida? Eu confio em Deus, essa situação não vai me parar. Profetiza você que está em casa. Eu confio em Deus e essa situação adversa, esse tumor, essa enfermidade, essa dificuldade financeira, essa angústia, esse mal, não vai me parar. Aleluia. Você vai ver no final do capítulo que foi assim que todos se salvaram. Se você quiser abrir rapidamente, você abre. Mas se não quiser, eu só vou dar a referência a João capítulo 12, versículo 27. Eu vou falar de Cristo. Olha como que está escrito. Se você não achou, só preste atenção. Olha o que está escrito. Agora, quem está falando isso? Jesus. O versículo 20, alguns gregos desejam ver Jesus. Isso aqui é no domingo, a entrada triunfal em Jerusalém, está no versículo 12. Isso é domingo. O pessoal estão jogando as roupas, os ramos, Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. Está um clima de festa, e Jesus passando, uma profecia se cumprindo. Mas olha Jesus. Isso é domingo, segunda, terça, quarta, quinta. 4 dias depois Jesus vai ser preso. Olha o versículo 27. Agora o quê? A minha alma, como é que está a alma de Jesus? Está o quê? Perturbada, angustiada. Mas o que eu vou dizer? O que está escrito, gente? Pai, salva-me dessa hora. Eu vou pedir isso? Não. Precisamente com esse propósito eu vim, e eu vim para essa hora. Como é que está a alma de Jesus enquanto está todo mundo festejando? Já aconteceu isso com você numa festa? Todo mundo festejando e você não? Talvez num casamento, sei lá, aonde? Porque o problema de alma é complicado. Quando você não tem problema de alma, você pode apanhar, mas você tem força para cantar e orar. Você pode estar no olho do furacão, numa tempestade muito grande, mas você tem coragem de ir lá falar com Deus e ouvir Deus. Mas quando você não está bem de alma, muda tudo. E no caso de Jesus aqui, eu perguntei aqui, o que pode gerar? Na sua Bíblia fala perturbada, angustiada, né? Então, o que trouxe perturbação e angústia na alma de Jesus? Pensar no que vai acontecer. Está todo mundo festejando, mas o pensamento dele não está ali. O pensamento dele está que alguém vai traí-lo. Você sabe o que te traz perturbação? Você fica pensando no amanhã, que não chegou ainda. Sabe o que está adoecendo a sua alma? Você não conseguindo enxergar o que você tem e ansioso para conquistar alguma coisa. E você não consegue agradecer os 5 pães e 2 peixes e fica pensando, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Por que você não agradece? Por que você não pega aquilo que Deus te deu, ergue aos céus, fala, Pai, eu te dou graça, e deixa Deus multiplicar? Por que você fica pensando na manhã? Nem chegou ainda. Você lembra de Elias? Que nós lemos no começo do culto? 2 grandes milagres. Os profetas de Baal foram todos anulados. 800. Chuva abundante, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas ele recebe uma palavra de uma mulher falando, amanhã, a estas horas, você está morto. Mudou a vida dele ou não mudou? Sabe o que está mudando? Está te matando? Seu pensamento. Seu pensamento.
Seu pensamento está destruindo. Você não consegue parar. Você corre para baixo, corre para cima. E quero fazer, eu tenho que comprar isso, eu tenho que vender aquilo. Você não para. Você não tem tempo mais para orar, para adorar. Preste atenção na sua oração, na sua adoração, e apresentando o problema para Deus. Ou apresentando alguma coisa que você queira conquistar. Essa é a nossa geração. Quando você lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a oração do povo era o seguinte: Senhor, enquanto nós pregamos, move a mão para curar, para libertar. Não era para nós, era para alguém. Era para Deus manifestar o poder dele. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, você não vai ver orações dos apóstolos pessoais. Você vai ver eles orando para Deus abrir a porta da palavra. Vocês compreendem? Essa ansiedade, esse ficar pensando no amanhã. Ela está tudo festejando, jogando ramo, Jesus passando, Hosana é o que vem no nome do Senhor, mas o pensamento de Jesus está ali? Está onde? Está lá na frente. E como é que está a alma dele? Será que ele estava emburrado? Possivelmente estava sorrindo. Possivelmente dando risada. Andando ali no jumentinho. Mas como que ele estava por dentro? Pergunte para a pessoa que está ao teu lado, como é que você está por dentro? Não responde não, só pergunta. E isso aconteceu com o apóstolo Paulo também. Sabe aquele cara forte, aquele cara terrivelmente forte? Logo depois da conversão dele, que as coisas começam a mudar, olha no capítulo 9 de Atos, por favor. Atos 9. Paulo está todo felizão, ele tem um encontro com Jesus, Ananias ora por ele, ele volta a enxergar, está cheio do Espírito Santo. Fica um tempo em Damasco. Aí ele quer contar as novidades, ele quer contar testemunho. Olha só o versículo 26. 9, 26. Tendo chegado a Jerusalém, ele procurou se juntar-se com os discípulos. A minha Bíblia diz assim, todos. Não eram alguns, não. Todos os discípulos, porém, o que que tem? O temia, não acreditando que ele fosse discípulo. Ele chega todo felizão para contar o testemunho, ninguém acredita nele. Isso o que que é? Desprezo. Agora eu pergunto para você, cru, você está no lugar dos discípulos. Esses discípulos estão certos ou estão errados? De não acreditar? Irmão, estão certos. Pelo aquilo que o Paulo foi e fez. Então tem coisas que é o tempo. Tem marido que quer que a esposa do noite por dia volte a confiar. É o tempo. Tem marido, tem esposa que quer que o marido confie. É o tempo. É o tempo. Tem filhos. Os filhos deu tanto trabalho para os pais. Tanto, mas muito trabalho. Não, pai, eu mudei. Eu sou da pessoa. É o tempo. Quem muda, não fala, mostra. Porque a árvore, ela é identificada pelo fruto. Uma laranjeira cheia de laranja, ela não precisa falar, eu produzo laranja, eu sou uma laranjeira. Está se vendo. Só que isso mexe com a alma da gente. Desprezo. A Bíblia diz assim em Isaías 53, ele foi desprezado, mas humilhado entre os homens. Jesus. Na hora do vamos ver, diz as Escrituras que todos fugiram e ele ficou só. Isso mexe com a alma da gente. Desprezo provoca ferida no corpo ou na alma? Não. Aquela pessoa que você gosta muito, porque quem a gente não gosta não decepciona a gente. Aquela pessoa que você gosta muito, de repente dá aquela pisada na bola. E aí? A questão é, você está preparado para isso?
Você está preparado para enfrentar essas situações sem gerar traumas na tua alma? 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo... Deixa eu ver se eu anotei aqui. É 15? É. Que Deus conceda misericórdia e graças. Preste atenção, você vai precisar. A casa de Onesífero, porque muitas vezes ele me procurou até encontrar, e muitas vezes, tem uma tradução que diz assim, me reanimou. O que é, Paulo? Muitas vezes eu estava desanimado e ele me reanimou. Abra lá. Que tem um detalhe no versículo lá, que eu quero fazer uma pergunta para vocês. 2 Timóteo. Capítulo 1. Estais cientes que todos da Ásia me abandonaram. Acharam? Estais cientes, o que, gente? Que todos da Ásia, versículo 15, 2 Timóteo 1,15. Que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles eu cito Fígelo e Hermógenes. Mas que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero. Por quê? Algumas vezes, muitas vezes o quê? Na sua Bíblia diz como, Raquel? Me animou. Tem outra coisa que, tem alguma Bíblia que diz diferente? A Bíblia do senhor, como é que está, Agnésio? 16? É. Senhor, conceda misericórdia à casa de Onesífero. Uhum. Me recriou. Não é só essa palavra que eu quero. Recriou. A minha Bíblia diz me reanimou. Desfibrilar. Trazer de volta. Muitas vezes me reanimou, me abençoou com ânimo. E não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, preste atenção que eu vou te fazer uma pergunta. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitadamente até... Ele não desistiu de mim. Não foi fácil me achar, mas ele investiu em me procurar. Eu pergunto para você, nesse caso aqui, qual que é o estado do apóstolo Paulo? De desânimo. Em cima desse texto aqui, no mínimo duas situações. O que causou desânimo na vida de Paulo? Nesse texto aqui. Então tá, vamos por parte. Vamos por parte. No mínimo duas coisas. O que aqui? Abandono e prisões. Porque ele destaca, todos me abandonaram. Isso está dentro dele. Eu falo do que o coração está, eu falo daquilo que está dentro. Ah, pastor, falei sem querer. Pode até ser, mas está lá dentro. Todos me abandonaram. Então ele está ferido, ele está machucado. Ele está desanimado. E o que provou esse desânimo? E ele fala, e ele não se envergonhou das minhas cadeias. Ele está se sentindo envergonhado já. Talvez numa prisão ele até se alegrou. Ah, vamos cantar, porque isso aqui vai fazer parte do testemunho. Mas ele foi preso tantas vezes que chegou uma hora que ele cansou, que ele não está bem mais. Lembra que nós falamos no começo que sempre Deus vai usar alguém? Lembra que você falou para alguém que está do teu lado, eu sou a resposta de Deus na sua vida quando você precisar? Lembra disso? Na vida de Paulo aqui, Onesífero foi uma bênção. Você vai ver que no final está ótimo, está tudo tranquilo. Nós vamos voltar aqui para terminar. Mas agora, eu quero te convidar a abrir 2 Coríntios.
capítulo 1. Eu vou ler na linguagem de hoje. Preste atenção. Versículo 8. Irmãos, eu estou lendo a linguagem de hoje. Se tiver um pouco diferente, não tem problema. Irmãos, queremos que saiba das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar lá com vida. Vocês acharam? Estou lendo o versículo 8 de 2 Coríntios, capítulo 1. Eu vi que tem irmão perdidos. Nessa tradução aqui, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então, Paulo chegou ao momento, por causa de aflições, que perdeu a esperança da própria vida? Sim ou não? Você já teve situações que você pensou que não tinha jeito? Preste atenção no versículo 9. Eu vou ler nessa linguagem de hoje, que eu gostei dessa tradução aqui. Ó. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Preste atenção. Preste atenção no propósito das coisas. Preste atenção. Mas isso aconteceu para quê? Para que aprendêssemos. Aprendêssemos o quê? A confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que dá vida até aos mortos. Para que isso aconteceu, gente? Segundo Paulo, para que a gente aprendesse a confiar em Deus. Eu anotei aqui. Isso aconteceu para a gente aprender a confiar em Deus. Esperança, vitória, futuro, paz, só em Deus. Aí eu fiz uma pesquisa rápida. Gente famosa e rica, que você queria estar no lugar dela achando que a vida dela é um mar de rosa. O Whindersson Nunes faz todo mundo rir, mas enfrentou um quadro profundo de depressão. Padre Marcelo Rossi, agora está bem, mas só tinha cabeça e orelha. Mas você ouviu o testemunho do padre Fábio de Mello? Aquele homem tem palavras maravilhosas. Eu vi o testemunho dele descendo, se não me falha a memória, em Fortaleza, dentro do avião, ele percebeu que não estava bem. Aí você olha a pessoa na televisão, eu queria ter aquela vida. Sabe o que Paulo falou? Você vai ter que passar situações para você ver que fama não vai poder te livrar. Esses caras, essas pessoas que eu estou falando, tem mais aqui que eu falei aqui, ó. O Whindersson Nunes, Fábio de Mello, Paula Fernandes, cantora, num show animando milhares de pessoas. Mas como que está a alma? Aí depois você entra na internet, pega o nome dessas pessoas. Selton Mello, aquele ator, Jim Carrey, aquela cantora Adele, vários, mas tem muitos. Então muitas pessoas que têm dinheiro, têm fama, uma porção de gente em volta, lembra de Jesus? Uma porção de gente em volta jogando ramos, jogando roupa, hosana, bendito, mas ele, a minha alma está desesperada. E o que causa isso? Então isso aqui é uma prova para nós. Olha o que Paulo diz aqui, gente, de novo. 9. Nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos. Aprender o quê, gente? Confiar em Deus. Pergunta para a pessoa que está do teu lado. A sua vida está boa? Você pode glorificar a Deus por sua vida? Se a sua resposta for não, você vai ter que aprender. Você vai ter que ser condenado à morte, entrar numa depressão profunda para ver que é só Deus. Que o dinheiro que você quer ganhar não pode te salvar.
que o casamento perfeito que você idealiza não pode mudar a sua vida. Não pode. O emprego, o salário que você quer, não pode acrescentar nada de felicidade na sua vida. O passeio que você quer fazer, quando você chegar lá, te dá uma depressão, você vai dar tudo para estar de volta. Você vai dar tudo. O meu problema, o seu problema é que a nossa mente não para, porque a gente não consegue viver o presente. A gente sempre está lá na frente. A mente está trabalhando, trabalhar. Você não consegue parar. E você coloca as suas forças e na sua esperança naquilo que não pode fazer nada por você. Nada. Por isso que você está doente. E vai continuar. Se você não aprender, vou ler de novo. Nós sentíamos como condenado à morte. Como é que ele estava se sentindo? Mas isso aconteceu. Para quê? Para que aprendêssemos. Quem que é o cara que está falando que precisava aprender a confiar em Deus? Se Paulo está falando que tinha que aprender a confiar em Deus. Diante de uma situação adversa, você reclama ou você dá graças? Você sempre quer mais. Você não para. Eu vi uma ilustração. É lógico que não é um fundo, tem um fundo de verdade, mas o que se resume a vida da pessoa? Quem dera que você entendesse isso. A pessoa trabalha a morrer, abre o próprio negócio, a empresa, é isso, aquilo outro, porque no final da vida quer o quê? Comprar um rancho na beira do rio para pescar. E a vida tranquila. Aí tem aquele jacu, aquele cara do campo, da roça, que vive a vida tranquila, que tem um pedacinho de terra na beira do rio, uma cabaninha, e está lá, pesca o dia inteiro. Ou seja, tudo converge no mesmo lugar. Vocês lembram uns dias atrás, quando Deus nos deu uma palavra que eu li em Eclesiastes? Ei, não acabou o culto, não. Quando Salomão, com uma decepção tão grande, que ele falou, nossa, tudo que eu lutei, que eu trabalhei, não vou poder levar nada, e quem vai conquistar tudo, não sei se é um inteligente, ou se é um ignorante, se é alguém esforçado, se é alguém sem esforço, não lembra disso? Essa é a nossa história. Tem alguém aqui debaixo da ponte? Tem alguém hoje aqui que tomou café? Vai almoçar? Tem alguém passando fome aqui? Então por que você não para? Por que você não investe mais em Deus e nas pessoas? Para. Seu carro tá bom, para que você vai trocar para entrar em dívida? Tá bom, para que vai trocar? É um carnê dessa grossura. Eu vou construir uma outra casa. Para quê? Vai ficar tudo aí. Eu não estou falando que não é pecado melhorar, mas nunca para. Está contente com nada. Está vindo na igreja só para um propósito. Deus me abençoar. É isso? E ficar doente? Você não sai. Não tem tempo para nada, para ninguém. Pergunta para a pessoa que está do lado, qual foi a última vez que você fez uma visita evangelística, com Bíblia e tudo na mão? Pergunta para a pessoa que está do lado. Preste atenção no que você vai ler. Vamos continuar lendo. Você nunca fez isso, né? Versículo 10. Isso aqui é maravilhoso.
Ele nos salvou. Só isso? Continuará a nos desses terríveis perigos de morte. Todo mundo? Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Deixa eu ler nessa outra versão. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, nós que confiamos nele. Paulo aprendeu. Nós passamos por isso, por esses medos, por essa depressão, por essa angústia, sabe para quê? Para aprender que esperança só em Deus. Uma vida melhor só em Deus. Pega depois o nome aqui dos famosos, que faz você rir, mas no fundo eles estão chorando. Pega o nome dos famosos, que tem uma palavra de paz para você, mas a alma deles está um inferno. Por quê? Você acha que é fácil ser um padre Fábio de Mello e aparecer de vez em quando na televisão, seja num programa de Faustão, quando estava na Globo, ou outra, sempre aquele sorrisão? Você acha que é fácil manter a aparência? Você acha que é fácil ser um ator? Jim Carrey, fazer todo mundo sorrir? E aonde aparece, tem que aparecer não como um humano frágil, mas tem que aparecer como ator. Você acha que é fácil ser uma Paula Fernandes? Todo mundo queria ser o que ela é, mas você acha que é fácil ser? Você acha que é fácil ser o Neymar, que não pode dar um pum, que vira notícia no mundo inteiro? Você acha que é fácil? Eu queria ter a vida do Neymar. Eu não queria. Para ir num shopping, só pode ir ele e as pessoas que ele quer. Ele não pode ver gente estranha, porque senão ele não consegue ir. Você acha que isso é vida? É isso que você quer? Onde está a sua esperança? É uma vida melhor para poder passear? É isso? Se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a culpa não é de vocês, não. A culpa são de pastores. A culpa são dos pastores, dos falsos profetas. Vocês entendem? Ele está com a certeza tão convicta aqui no versículo 10. Ele nos salvou. Ele aprendeu então, gente, que no versículo 9 diz que isso aconteceu para que a gente aprendesse a confiar. Certo ou errado? O versículo 10 diz, ele nos salvou e continuar a nos salvar desses terríveis perigos de morte? Sim. Nós temos certeza que ele vai continuar a nos salvar. Ele está na certeza, gente? Ele aprendeu então? Aprendeu. Versículo 11, enquanto vocês nos ajudam, fazendo o quê? Orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas a nosso favor e nos abençoará. E muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos... Então o segredo aqui é orar. Agora, para passar a régua e fechar a conta. 2 Timóteo. Capítulo 4. Olha como que é interessante. Eu vou ler nas duas versões aqui. Versículo 6, preste atenção. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida, o que tem? Está chegando, ou é chegado. Quanto a mim, a hora chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar essa... Esse cara deve estar desesperado. Ele sabe que vai morrer ou não vai?
Sabe ou não sabe? Olha o versículo 7. Combati o bom combate. Eu completei a carreira, guardei a fé. Preste atenção, versículo 17. Mas o Senhor fez o quê? Mas o Senhor ficou comigo, me deu forças para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Ele sabe que vai morrer? Mas como é que ele está aqui no versículo? Eu até choro. Eu vou ler de novo. Mas o Senhor me livrará de todo... Tem algum mal maior que a morte? O Senhor me livrará de todo e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para tudo sempre. Ele sabe que vai morrer? Como é que ele está? Desesperado ou está em paz? Ele está em paz. Ele tinha motivo para estar desesperado porque ele vai ser morto? Tinha motivos? Muitos. Tem alguma coisa que pode causar maior desespero do que a morte? Você lembra de Jesus no Getsemane? Paulo, ele sabe que vai ser decapitado. Que o Senhor me livre de todo mal e me leve em segurança ao seu reino. Ele está em paz. Quem conhece Jesus e coloca ele como prioridade é diferente. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer trabalhar muito para ter muito. A gente não para. Sua mente não está aqui. O que você tem já está bom. Não precisa mais. O que você precisa é ter paz com isso que você já tem. Para. Sossega. Isso aconteceu para que aprendêssemos que esperança só em Deus. Feche a sua Bíblia. Feche a sua Bíblia, nós vamos orar um pouco. Feche a sua Bíblia. E se você quiser vir aqui no altar, o altar está aqui para isso. Se você não quiser vir, eu queria que você ajoelhasse no seu lugar e falasse para Deus que o que você precisa. Fala, Senhor, eu preciso aprender. Se você quiser vir aqui na frente para chorar, para gritar, para esvaziar a sua alma. Você quer resolver o problema de todo mundo, você não consegue resolver o seu? Vai entrar em depressão. Você não consegue esquecer as coisas que ficaram lá no passado, você traz até hoje? Vai entrar em depressão. Você não consegue esquecer. Na verdade, não é que você não consegue, você não quer. Porque se você quisesse, você faria igual José. Como que José fez? Senhor, eu não consigo esquecer o que os meus irmãos me fizeram. Eu não consigo perdoar, mas eu preciso. Eu quero perdoar e dizer cada um dos irmãos. Eu não estou falando aqui, mas quando você estiver no teu quarto, fechar a porta, você falar o nome da pessoa que você precisa perdoar. Pastor, eu não consigo, mas você consegue falar. Você tem que sossegar. Sempre você está trocando as coisas. Sempre a vida agitada. Sempre uma coisa ou outra. Acabou de pagar o carro, de vez ficar em paz. Não, comprar outro. Acabou de reformar a casa. Não, agora vou trocar, vou pegar outra. Qualquer problema, situação, desiste. Vê os 5 pães e
2 peixes, vê a multidão, murmura, não murmura, agradece. Agradece a vida que você tem, a saúde que você tem, a família que você tem, os pais, irmãos, marido, esposa, os filhos saudáveis. Para agradecer. Não fica procurando se justificar. Mostra que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não tenta fazer as pessoas engolir você de goela abaixo. Não. Sossega a sua alma. Calma. Você não sabe se você tem um amanhã e você está sofrendo por ele. Então, comece a viver um dia de cada vez. Comece a viver um dia de cada vez. Aprenda que felicidade, esperança, só está em Deus. Ninguém pode fazer isso. Eu citei alguns exemplos de alguns famosos em depressão profunda. Tem dinheiro, tem fama, tem status, tem seguidores, mas tem depressão, tem angústia, tem vontade de morrer. Que adianta? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. De repente, minha alma está angustiada. Por quê? Porque você está pensando no que vai acontecer, no boleto que vai vencer, na situação que tem que enfrentar. Está na mão de Deus. Tudo isso aconteceu, disse Paulo, para que nós aprendêssemos a confiar somente em Deus. Paulo falando isso. Imagina nós. Quando as coisas perdem a importância para nós, Deus tem o prazer de nos dar estas coisas. Ao invés de você falar para o Senhor que tem que pagar uma dívida, fala para o Senhor que você agradece pelo salário, pelo pão de cada dia. Comece a agradecer. Comece a viver hoje. Você pode assentar-se no seu lugar. Ei, olha para você, calma. Olha aqui, para de prestar atenção do lado. É você e Deus. Você tem que olhar para dentro de você. Para de se preocupar com os outros. E se você morrer? O dia que as coisas perderem importância para você, a Camila Renato contou testemunho no começo do culto. De uma grande bênção, de um grande milagre, preocupado. No dia que ela fez a oração, falou: Senhor, eu abro mão disso. A bênção foi liberada, não foi isso? Mas foi de coração que você falou? Enquanto aquilo está ocupando a minha mente, eu quero isso, eu quero aquilo, significa que eu não estou feliz em Deus. Significa que eu preciso algo mais do que Deus. O dia que eu centralizar as minhas forças em Deus, eu não preciso de mais nada. Você vai ver o que Deus pode fazer. Deus não vai te dar um concorrente, algo para concorrer com Ele. Ele pode até te dar, mas vai chegar um dia que Ele vai pedir tudo de volta. Abraão, está muito feliz com Isaac. Abraão, sua vida perdeu sentido agora. É só Isaac, né, Abraão? É, né? Leva ele no altar. Para quê? Eu quero que você sacrifique ele. Eu quero tirar o Isaac de você. Será que Deus vai precisar tirar o Isaac de mim, de você? Para Deus assumir o lugar dele de novo nas nossas vidas? Porque a gente só pensa nas coisas. A gente não pensa mais em Deus.
A gente só pensa que eu tenho que comprar isso, vender aquilo, pagar isso, pagar aquilo outro. Será? O que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Ah, pastor, eu peço para ele, eu sei, o problema é isso, você não agradece, você pede. O problema não está... O problema está que a gente pede, a gente não consegue agradecer em nada, a gente não consegue falar, Senhor, tá bom, preciso mais nada. Tua presença é tudo. A gente não consegue. Ou é um marido, ou é uma esposa, ou é um emprego, ou é uma dívida, ou é uma conquista, é um passeio, é isso, aquilo outro. Vocês entendem? Está todo mundo doente da alma por causa disso. Fique em pé, por favor. Vem cá, Lília, fazendo um favor para desligar aqui, querida. Essa palavra só vai ter valor se você aplicar ela na sua vida. Essa palavra só vai ter valor, vou dar a bênção apostólica, se você mudar o seu ritmo agora. Aí vai ter valor. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua presença nas nossas vidas. Te agradecemos pela tua preocupação e a tua palavra liberada sobre nós. Obrigado por nos ensinar que fé, que amor, esperança, conquista, alegria, paz, só no Senhor. Obrigado por tua palavra. Que nós venhamos nos contentar em ti. Tão somente nos contentar em ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Senhor Espírito Santo esteja sobre nós, o seu povo, não só agora, mas para todo sempre. A noiva do Cordeiro, diga um amém. Deus abençoe a todos, vão em paz.